E agora a gente recebe aqui na bancada do Jornal da Morada o secretário da Saúde de Araraquara, o doutor Abelardo, para a gente falar do trabalho que está sendo feito, doutor, nesse início de epidemia que nós estamos enfrentando. A nossa reportagem esteve hoje, inclusive, lá no Dengário, várias pessoas aguardando ali o atendimento. E para a gente trazer informações da estrutura que está montada, se vocês já conseguem fazer um monitoramento para saber se essa estrutura está sendo suficiente, o que está chegando para a secretaria e para a gente atualizar também os números da dengue. Ontem, quando eu tive acesso aos números, na verdade anteontem, cerca de 14 pessoas estavam internadas, tanto em hospitais privados como o setor público também, né? Na área, por exemplo, nas unidades de pronto atendimento. Qual que é a situação de momento da dengue em Araraquara, atualizando os números? Bom dia, doutor Abelardo. Bom dia, Chico. Em seu nome, bom dia a todos da mesa. Nós estamos assim, o número de diagnósticos positivos vem aumentando, como era esperado, e a tendência é, após o carnaval, aumentar mais. Nós estamos assim, em média, 10 a 15 pacientes internados todos os dias. Normalmente, essas internações são curtas, porque o paciente, quando bem hidratado e tratadas algumas pequenas complicações, ele logo tem alta. Mas nós montamos já desde o início de janeiro um plano de ação para enfrentar a epidemia que já era esperada. Cada 3 anos a gente recebe esse presente ruim aí, né? Infelizmente. Infelizmente. Já iniciou no começo de janeiro com uma visita que fizemos ao Palácio do Governador e ele assumiu a campanha para si como o coordenador geral da campanha no Estado, já prevendo essa epidemia. E voltando de São Paulo, o prefeito Lapena, preocupado, até antes disso, o prefeito já pediu a limpeza geral da cidade, porque o mato, nesse período de águas, ele cresce muito e ele pediu uma tarefa intensa de todos dos serviços de obras, das cooperativas, para a limpeza da cidade. E nós, em janeiro, elaboramos um plano, apresentamos ao prefeito, ele aprovou e vem funcionando muito bem, Chico. Alguma pergunta, Bonalda, ao secretário da Saúde? Maria. Eu gostaria de saber, em relação à dengue, né, em relação, claro, né, a essa epidemia que nós estamos vivendo, e queria que você falasse um pouquinho sobre as condições mais graves dessa doença. Tá. Maria, normalmente a dengue pega mais como doença, ela atinge mais os graus A e B, que são mais leves. O grau A, a maioria dos pacientes hidrata e leva para casa, lá no dengário ou aonde quer que seja, nós distribuímos uns kits para hidratação oral em casa. Tem a orientação que os médicos passam, as enfermeiras, e os pacientes se tratam, a maioria sai bem. Já no grau B, já um pouquinho mais avançado, muitos deles têm que ser hidratados e retornam nos dias seguintes, geralmente mais 1 ou 2 vezes. Por isso que o número aumenta nos dias seguintes. E depois vem o grau C, que já é caso de internação. Nós temos aí ao todo, desde o início do funcionamento do dengário, na sexta-feira, 11 pacientes foram internados, 12 atendidos no dengário. A maioria internados no hospital do Melhado, do município, né? E alguns um pouquinho mais graves no Hospital Santa Casa. E para que a pessoa possa recorrer ao dengário de primeira, né? Qual é o principal sintoma que ela tem que estar atenta? A maioria das pessoas sente muito mal-estar, muita canseira e não consegue engolir nem alimento e nem água. Então, é momento de procurar ajuda. Ô, doutor, agora é muito importante a gente falar sobre a estrutura montada para hidratação, porque especialistas falam, profissionais da saúde, que é o principal tratamento, né,
para quem está com sintomas de dengue é a hidratação. Além do dengário, que nós estamos vendo as imagens aqui, qual que é a estrutura montada em Araraquara? Quem está com sintomas, está percebendo que está com sintomas de dengue, tem que ir diretamente para o dengário ou pode procurar a unidade básica de saúde do bairro? Isso. Boa pergunta, Chico, porque nós, no nosso plano de ação, nós escolhemos todas as unidades básicas de saúde, são 34, para atender os pacientes. Porque às vezes o paciente mora distante, por exemplo, lá próximo do Celmidei 4, Indaiá. Então ele pode procurar o local, o posto de saúde próximo à sua residência, que ele vai ser atendido e hidratado. Nós temos 4 ou 5 pontos de hidratação em cada posto. Além do mais, escolhemos 5 deles, escolhidos bem em locais distantes, para a gente poder fazer o atendimento estendido até às 8 da noite. Temos tido procura nesses locais. Além disso, nós temos as UPAs, que atendem os casos mais graves, e temos o dengário, com condições de atender um número maior de pessoas. Mari? Além do dengário, quais são as outras ações então que a prefeitura está fazendo no sentido de alertar a população, né? Está tendo ações, campanhas, o Fumacê, por exemplo, né? O que está sendo feito nesse sentido? Isso, as ações nunca pararam no município, né? Mas desde o início de janeiro a gente intensificou. Nós temos feito atendimentos com horário estendido para o pessoal da vigilância. Os agentes de endemias têm trabalhado até um horário mais tarde e eles fazem o Fumacê, mas fazem mais aquele costal, que é melhor porque eles fazem o bloqueio na região onde foi encontrado um caso. Então, um caso diagnosticado, o bloqueio é feito num raio de 150 metros do ponto. Então, dá ao todo 300 metros no diâmetro, uma circunferência que é feito esse bloqueio, o combate com o veneno costal. Além disso, o pessoal da vigilância tem feito muitas campanhas educativas nas escolas, com teatro, com banners, com aulas, conferências, não só nas escolas, como também em comunidades, clubes. É um trabalho muito intenso, muito bem feito pelo pessoal das vigilâncias. Além do mais, tem também os agentes comunitários, que são do Saúde da Família, que eles não são propriamente combatentes de endemias, mas eles vão às residências, eles orientam as famílias, eles medem pressão, conversam sobre diabetes, medicamentos que a pessoa está tomando, mas eles também esticam o olho e veem focos de larvas e orientam as famílias. Eu já tenho uma outra pergunta, doutora. Eu só vou ter que acionar a nossa reportagem, que está ao vivo agora, tem um assunto para trazer aqui no Jornal da Morada. Não está? Então eu continuo. Então, a pergunta que eu faço, eu tinha recebido a informação que o Marcelo Bonholi estava pronto para trazer, então, a entrevista aqui. Deixa eu aproveitar, então, perguntar da estrutura de atendimento, porque quando o governo Lapena assumiu, ele falou da demissão de mais de 500 servidores, isso tudo o Araraquara conhece, em razão, né, de decisões judiciais. E educação e saúde seriam as áreas mais afetadas. Como que está essa questão de estrutura de atendimento? Foram demitidas realmente muita gente, muitas pessoas que atendiam profissionais da saúde foram dispensadas e houve recontratação ou não? Como que é a situação hoje? Quando recebemos o governo, logo em seguida já veio essa ordem judicial para a dispensa dos aposentados. E o prazo era muito curto, era até 31 de janeiro. Então, vários funcionários da área da saúde já foram dispensados nesses primeiros dias, que foi mais ou menos do período de 18 a 31 de janeiro. Mas, nas negociações, houve aquela extensão até abril, antes do sindicato atuar com a solicitação junto ao Supremo de Justiça, um novo estudo do caso, e
a gente ganhou um fôlego, mas vários foram dispensados. Na saúde, nós temos 190 aposentados. Então, mais ou menos, uns 40, 50 já haviam saído do quadro. Imediatamente, nós procuramos chamar os Mas concursados. esse quantitativo, 40, 50, após o 1º de janeiro? Após o dia 10, mais ou menos, Após o dia 10 15. de janeiro. Tá. Logo que recebemos, né, a ordem judicial, já providenciamos, né, a prefeitura teve que correr e depois parou por conta do acordo aí. Doutora Abelardo, desses 40, inclui médico, pessoal da vigilância, são toda uma equipe, né? Só para ficar claro que não são só os médicos, mas foram várias pessoas ou foi só um determinado setor? Não, foram pessoas de todos os setores, eu chutei um pouco esse número, mais ou menos 40, mas foram médicos e num momento ruim. Alguns médicos já queriam se aposentar, então aproveitaram para sair e outros foram dispensados. E fora isso, muitos médicos, eles escolhem período de férias para sair, período de verão. E haviam mais ou menos uns 15 médicos com férias agendadas entre janeiro e fevereiro. E tudo isso pesou um pouco. Nós tivemos algumas falhas de atendimento em algumas unidades de saúde, mas a gente providenciou substituir rapidamente através do Mais Médicos, dos médicos de família e de contratações urgentes. Pois não, Maré? Eu gostaria... nós aqui no Jornal da Morada trouxemos algumas situações de imóveis abandonados. Né? E a gente sabe que esses imóveis muitas vezes acontece de ter sujeira, de ter mato alto, de ter invasão muitas vezes de morador de rua, e aí acaba sendo realmente o foco de dengue. Eu gostaria de saber se a prefeitura está trabalhando nesse sentido, né? Para ver os imóveis, mapear esses imóveis abandonados e tentar de repente fazer uma limpeza, entrar em contato com os seus proprietários, enfim, o que está sendo feito nesse sentido? O pessoal da vigilância, ele procura essas residências abandonadas com mato alto e entulhos. Ela tem feito assim um trabalho bem em cima, mas muitas vezes nós temos dificuldade para adentrar esses imóveis. Mesmo assim, não para esse trabalho, ele é contínuo. Além disso, é feita uma limpeza dos materiais, dos inservíveis. Nós já tiramos, assim, são muitos caminhões correndo na cidade toda e fazendo a retirada dos inservíveis. Mas muitas vezes a gente passa, o caminhão leva, no dia seguinte já tem sofá jogado na rua, já tem cadeira, já tem lixo. É difícil. Esse é o ponto que a população deixa de colaborar. Doutora Abelardo, nós temos participações também da nossa audiência. Davi Sturian, a audiência está participando com perguntas aqui para o secretário da Saúde? Isso mesmo, Chico. O pessoal ligou aqui já a nossa audiência rapidamente. Estão questionando, um pai questiona que a filha dele, após ir no postinho, hoje mesmo, o fato ocorreu agora cedo, não pode ser vacinada porque tem 8 anos de idade. Segundo a ordem do postinho, somente 10 anos. Então ele está reclamando bastante porque a filha já teve dengue e está pedindo uma resposta do doutor Abelardo sobre isso. Mas essa é uma determinação do próprio Ministério da Saúde, né? O público-alvo entre 10 e 14 anos. Então, realmente, 8 anos ou 16 não pode ser vacinado. Não é isso, doutor? É verdade, porque essa vacina é uma vacina de vírus vivo e vírus atenuado. Então, além disso, é uma vacina nova. Então, não se sabe o que pode ocorrer em crianças de tenra idade, em idosos e pacientes com comorbidades, outras doenças, né? Então, ela é recomendada na faixa de mais saúde. E, além do mais, existe um número muito pequeno de vacinas. Então, ele foi limitado dos 10 aos 14. Como iria haver uma pequena sobra, eles resolveram, o Ministério autorizou para faixas acima de 14 anos até terminar o estoque. Nós estamos aguardando uma nova vacina que vem sendo desenvolvida pelo Butantan, que seria uma vacina, vamos dizer, melhor
e que em breve a gente poderá recebê-la. Né? Então, só para ficar claro, quem for levar o filho hoje, uma criança de 8 anos, não pode vacinar, mas se tiver 16 anos, por exemplo, o adolescente pode se vacinar? Se tiver o número de vacinas suficiente, sim. Há prioridade entre 10 e 14. 10 e 14. Não, então, só para ficar claro, então, na verdade, não é só 16, é só adolescente ou abril até 59 anos? Não, só se tiver bastante vacina. Se tiver bastante vacina. Porque o número de vacinas para o país foi pequeno. E essa vacina ainda não é uma vacina, vamos dizer, estabelecida. Igual a vacina da gripe antigamente, que dava uma série de complicações, hoje não. Hoje é uma vacina que todo mundo toma e ela tem um resultado excelente, né? Nós estamos conversando com o Dr. Abelardo, que é secretário da Saúde de Araraquara, para a gente trazer informações de como que está a situação da dengue em Araraquara, alertar as pessoas e também sobre a estrutura que está montada. Então, quem está com sintomas de dengue pode procurar a unidade básica de saúde do bairro. Doutor, quantas unidades tem atendendo até as 8 da noite? São 5 unidades que atendem até as 8 da noite. Às vezes não dá para hidratar os pacientes após as 19 horas, porque a unidade ela fecha às 20h30, essas de horário estendido. Então os pacientes, no caso, seriam encaminhados para as UPAs. Mas todos que chegam de manhã ou à tarde, eles são hidratados e devem ser hidratados na unidade que eles chegaram. Porque iniciando uma hidratação até as 4 da tarde, nessas de horário estendido, até as 8 ele tem condições de ter alta. Hoje a Araraquara investiga 2 mortes suspeitas de dengue, é isso? São 2 mortes, não, uma confirmada, nós já fizemos, o comitê já avaliamos, tem um comitê de pessoas da Santa Casa, da Saúde, da Vigilância, do Estado também, e já fizemos a avaliação. Era um senhor de 84 anos, ele era institucionalizado, ele já tinha Alzheimer, tinha hipertensão, tinha várias comorbidades e pegou dengue. Foi contaminado, acabou falecendo, teve hemorragia, piorou, faleceu internado. Então tem uma morte confirmada e uma outra investigação. A outra provavelmente tenha sido também de complicação da dengue. Ainda não foi feito esse comitê, essa avaliação, discussão completa do caso dela. Parei? Abelardo, a Vigilância Sanitária, então, tem feito visita casa a casa, né? No entanto, muitas pessoas falam que não sabiam da visita e não puderam abrir as suas residências, então, para os agentes. Eu gostaria de saber como que é essa comunicação que a Prefeitura faz com os moradores, né? E como que os agentes sanitários podem ser mais eficientes nesse sentido. Normalmente, as pessoas, os agentes comunitários, que são da unidade de saúde da família, eles são identificados, a maior parte da população já os conhece, porque eles eles visitam uma comunidade mais ou menos de 3 a 4 mil pessoas. Então a maioria é conhecida. Agora, os agentes de endemias, eles visitam a cidade toda. Então, as ações são programadas por bairros. E muitas vezes as pessoas ficam temerosas por medo de assaltantes, mas eles têm crachá de identificação, eles levam todo o material apropriado, aquele costal, para poder fazer o combate. Então, eu sei que isso aí é uma situação complicada, porque as pessoas se preocupam, né? Mas as ações são feitas assim diariamente e também nos finais de semana. No sábado tem sido feitas não só a retirada de inservíveis, também como os combates e os bloqueios. Doutora Abelardo, e quando a pessoa não é encontrada, é reagendado, né? Acho que fica um cartãozinho avisando o dia e hora que ela vai retornar àquela residência. Agora, por exemplo, viu, doutor,
O senhor pode responder, o senhor ia confirmar, né? Isso, Fernando, é verdade. Doutor, quanto a residências imóveis fechados, nós estamos num momento de guerra contra o mosquito, nós estamos numa epidemia. E tem muitos imóveis fechados que a prefeitura tem dificuldade, não consegue acessar, por mais que tenha uma denúncia de um vizinho falando, esse imóvel está com muita sujeira, tem uma piscina que está verde. Como agir num caso como esse, numa situação de epidemia? O município consegue ter agilidade na resposta, por exemplo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, dando a permissão, autorizando os fiscais da prefeitura, o pessoal que trabalha realmente no combate à dengue, a ter acesso a arrombar, por exemplo, o portão desse imóvel? Olha, essa situação é difícil. Eles procuram comunicar, os fiscais vão até o local, eles comunicam os proprietários. Muitas vezes é difícil localizar esses proprietários, alguns moram em outros locais, mas o combate é feito mesmo assim. Às vezes não consegue adentrar ao espaço, eles fazem o combate, mas não, às vezes é difícil mesmo. É uma situação que é complicada. E às vezes a gente é obrigado a entrar com uma solicitação junto eu vejo que Ministério Público. O Departamento Jurídico da Prefeitura, a Procuradoria do município, tem que ter, né, essa estrutura para provocar, viu, Bonaldo, o Ministério Público, porque é uma situação complicada. A gente sabe que nem tudo o município consegue fazer se não tiver uma ordem judicial. Era isso que eu ia perguntar, né? Se no estado da gente em que está, né, que a gente decreta, né, que está numa situação delicada, se não é possível já ter uma autorização nesses imóveis comprovadamente fechados e abandonados. E aí, como é que eu penso isso? Eu não sei se a prefeitura tem acesso a drones, mas você consegue, com o drone, filmar por dentro daquela residência e comprovadamente sendo foco de dengue, né? Você conseguir uma autorização prévia, assim, não todo o imóvel, sabe, Chico? Não aquela coisa de todo o imóvel pedir, mas você, nesse estado decretado, você consegue uma autorização judicial em se detectando esses imóveis que estão vulneráveis, você adentrar, né, sem ficar pedindo para cada imóvel. Se já foi conversado isso com a Procuradoria? Isso. Eu não tenho conhecimento se foi conversado com a Procuradoria, mas eu sei que o coordenador nosso, do Leandro Guidolin, ele já está fazendo contato para aquisição de drones e eu sei também que o combate é feito mesmo assim. Só que ele não é tão efetivo, né? Você não consegue fazer o bloqueio do local. Agora, quando existe foco comprovado, que vem dali da região, o mosquito, eu acredito que já tenha, sim, alguma autorização para entrar e fazer o combate e extermínio do foco. Doutor Abelardo, agora Araraquara, ela pode ser considerada... É uma cidade que está atravessando uma epidemia de dengue a partir de 800 casos. Seria isso, né? Porque leva em consideração a população, o número populacional. Agora, recentemente, inclusive na sessão de ontem, foi citado também por parte de vereadores de que já tinha sido feito um contato com a prefeitura, avisando, alertando sobre o número de casos crescentes, e houve, isso na visão de alguns vereadores, principalmente da oposição, houve uma demora do município para realmente tomar medidas e entender que a cidade estava caminhando para uma epidemia. O senhor, como secretário da Saúde, entende que houve demora ou não? Na verdade, a prefeitura já estava trabalhando no sentido de implantar esses equipamentos que hoje já estão atendendo em Araraquara. De forma alguma houve demora, em hipótese alguma, porque as ações se iniciaram praticamente no dia 2 de janeiro já, com o combate à limpeza da cidade, que estava bastante suja. Então, o prefeito, ele se incumbiu, ele próprio chamou todo o pessoal, pessoal de obras, pessoal de meio ambiente, e nosso pessoal também da saúde, das vigilâncias, e já iniciamos o combate. Você começa pelas ações preventivas e nós imediatamente iniciamos
o nosso plano de ação, que, por sinal, vem funcionando muito bem até o momento. Naquele final de semana, doutor, em que a prefeitura, o prefeito Lapena, o senhor também anunciaram a instalação do dengário, naquele final de semana o telefone do senhor tinha muitas ligações perdidas? Porque teve vereador que disse que ligou o dia quase todo para o senhor e o senhor não atendia. Eu procuro ser bastante prestativo em resposta a todos os vereadores, aos 18, e também assessores de deputado que me solicitam. Mas tem dias que a gente ou está numa audiência ou está dando atenção a um outro vereador, é impossível a gente responder a todos ao mesmo tempo. Mas eu procuro ser bastante solícito. E eu fico normalmente todos os dias até as 23, 23h30 respondendo aos vereadores. Mesmo que seja, não seja de imediato, eu respondo a todos, sem falta. Mais perguntas, Mari Moraes? Ou a Bonalda, referente à estrutura que está montada? Porque eu acho que é muito importante, viu, doutor Abelardo, a gente alertar a população para esse momento que nós estamos atravessando. A prefeitura pensa numa campanha de orientação e conscientização da população. Isso já está sendo planejado, estudado, uma campanha por meio de outdoors, por meio de veículos de imprensa, enfim, nas redes sociais da prefeitura, alguma coisa para alertar e falar para o cidadão: olha, você não deixe água parada no teu quintal. Já tem algo nesse sentido sendo estudado? Tem sim. A campanha já está para ser lançada. É uma campanha orientando toda a população a procurar os locais de atendimento, isso para o atendimento já da doença. E vai fazer uma campanha extensa que deve durar o ano todo para evitar novas epidemias. É lógico que preventivamente eu acho que nós deveríamos ter tido mais campanhas, mas a gente também pede à população a colaboração, porque a maior parte dos casos de larvas são falta de cuidado da gente mesmo. Às vezes, na própria residência da gente, a gente dá uma bobeada. Então, o mosquito, quando chove, ele evolui em 10, 12 dias, ele é adulto e ele já começa a transmitir a doença. É verdade que mais de 80% dos focos está no interior das residências? Sim, a maioria. Mas temos muito também nos terrenos baldios, né? Qualquer aguinha parada. Vocês sabem que os ovos, antes de se tornarem larvas, eles duram mais de ano. Então, um pouquinho de água, qualquer chuva, qualquer aguinha parada, ele se desenvolve. E tem muita sujeira ao redor da cidade, né? Então, eu acredito que se todos colaborarem, população e o trabalho que vem sendo feito da limpeza, nós vamos sair bem dessa epidemia e evitar novas no futuro. Se bem que a cada 3 anos a gente sabe que é cíclico, né? É cíclica essa questão da epidemia de dengue. Doutora Abelardo, eu gostaria só que o senhor confirmasse que a fêmea é quem pica e transmite. E que ela normalmente trabalha, digamos assim, né, Maria? E faz os serviços dela pela manhã. E que não sejam picados em períodos da tarde, etc., mas que pela manhã é o alto índice de foco. Então, para que as mães mandem seus filhos com repelente, né, que isso é muito importante. Então, tudo isso na prevenção confirma? Confirma, sim. A fêmea, ela trabalha mesmo e ela que transmite, né? Não são todas que estão infectadas, né, com o vírus, mas eu acho muito importante as mães tomarem esse cuidado de proteger as crianças que vão às escolas. E a gente também, porque é uma doença assim que ela judia bastante. Quem já teve, né, minha esposa já teve, é complicadinho assim. Em relação à coleta de inservíveis, muitas pessoas estão comentando aqui que
essa coleta ela passa durante o dia, né? No momento que as pessoas não estão em casa ou estão trabalhando, né? É possível que essa coleta seja feita mais para o fim da tarde ou de repente aos finais de semana, se isso já acontece e se é possível de repente agendar, caso a prefeitura já tenha passado, por exemplo, num bairro específico, se a pessoa consegue entrar em contato e pedir a retirada então desses materiais. É possível agendar, sim. E temos feito aos sábados também, o dia todo. Então, é possível e acho que as pessoas podem também, né, colaborar, elas próprias providenciando, né, evitando de acumular esses inservíveis, né? Principalmente aqueles que têm condições de colecionar líquido, né, água. Inclusive, o que você pergunta especificamente, quais seriam os inservíveis, Maria? Seriam, por exemplo, móveis velhos, sofás, essas coisas? Isso foi até uma pergunta aqui. Porque nós temos bolsões em diferentes pontos de Araraquara, né? Então é importante que a população também tenha essa responsabilidade. Em todas as regiões de Araraquara nós temos esses bolsões. Então tem o trabalho que é feito por parte da prefeitura no momento de epidemia, mas eu entendo que o cidadão também tem que ter essa preocupação. Leva, transporta até o bolsão, tem o horário, inclusive no final de semana, sábado e domingo, o bolsão atende com horários diferenciados, claro, no domingo, mas é possível fazer esse descarte, serve até de orientação para quem está com dúvida. E os carretos que a gente contrata, Chico, doutor Abelardo, eles já sabem. Então, quando você contrata pequenos carretos para retirarem esses entulhos, né, esses inservíveis, que a gente chama de entulhão, né, que é cama, colchão, sofá, essas pessoas já sabem exatamente aonde levar, o horário de funcionamento. Então, isso também fica um alerta para quem está nos ouvindo. E aí tem um ouvinte, doutora Abelardo, ela está dizendo que antigamente, eu já não sei quando, enfim, mas que havia um carro de som passando pelos bairros, avisando o dia do fumacê ou o dia que os trabalhadores da vigilância iriam de porta em porta. O senhor sabe se isso vai acontecer esse ano, se vocês têm isso na programação para poder deixar a sociedade mais alerta? Essa é uma pergunta da nossa ouvinte, a senhora Rosimeire Penteado. A senhora Rosimeire, nós não optamos por carro de som. Hoje as redes sociais nos ajudam a divulgar os locais que a gente tem feito e os locais de final de semana também. Eu acho que é importante avisar via rede social e essa questão do fumacê também ela é bastante discutida. Ela não é tão boa quanto o combate costal que faz os bloqueios. E ela também é um pouco... não é muito boa para o meio ambiente. Hoje já existe uma certa discussão quanto a isso. Mas em alguns locais a gente é obrigado a fazer e a vigilância tem feito com bastante intensidade. Doutor Abelardo, secretário da Saúde de Araraquara, para encerrar a entrevista, o que o senhor tem a complementar de informação, de orientação dos casos de dengue e alerta à população de Araraquara? Fica à vontade. O que nós temos a passar é que seria importante a população não demorar muito no caso desses sintomas de dificuldade de engolir, de parar o alimento no estômago, inclusive água, que a pessoa fica intolerante por conta do vírus atacar bastante o fígado. Então, seria importante a pessoa procurar rapidamente um dos locais de atendimento, qualquer dos postos. As UBSs nossas, sejam as de saúde ou as de saúde da família, todas estão atendendo. Nós estamos cobrando bastante do pessoal que seja solícito no atendimento, principalmente porque a gente montou esse plano de ação em que a pessoa retira o sangue da pessoa e uma moto leva até a Santa Casa e dentro de 1 hora retorna com diagnóstico e também com contagem de plaquetas, que é importante. Um dos problemas da infecção viral pelo mosquito é a queda do número de plaquetas. E abaixo de 30 mil, 40 mil plaquetas, já o paciente começa
a ter pequenos sangramentos e pode ter maiores. Então, é perigoso. Então, a gente tem essas motos que fazem esse serviço. Dentro de 1 hora, o paciente ainda está sendo hidratado, ele já tem o diagnóstico em mãos. Os casos mais graves são encaminhados para o hospital, né, para a via terciária. E no dengário nós temos o resultado em 5 minutos. Então a gente tem tido condições de dar o diagnóstico e o tratamento assim com rapidez. O tratamento é muito simples. No dengário o exame é feito rapidamente, Isso. É feito lá mesmo, na unidade. Nós temos o aparelho lá montado, o profissional que executa, e em 5 minutos temos o resultado. Nas unidades básicas é 1 hora, no máximo, mas isso aí não atrapalha, vamos dizer, não prolonga a conduta. Porque a conduta, o paciente chegou, ele já vai ser hidratado via venosa com soro. É isso, eu agradeço então a participação da nossa audiência, com perguntas também, ao Dr. Abelardo Ferrares, que é secretário da Saúde aqui de Araraquara. Eu só tenho a agradecer. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente libera o secretário, que tem outros compromissos, tem outras agendas. Secretário, uma última pergunta, uma dúvida sobre o vírus, né? Porque a gente tinha em outros momentos em Araraquara a dengue tipo 1 e tipo 2. Então, o vírus que está circulando hoje, que na verdade as pessoas estão sendo infectadas, qual que é o tipo? O tipo, nós não temos assim um diagnóstico preciso de todos os casos, porque aí já é um exame mais elaborado, mas a gente tem tido casos. Mas é uma doença mais agressiva. Porque o 3 a gente não tem, quem já teve 1 ou 2, não tem ainda a imunidade para enfrentar o terceiro vírus. E tem tido, felizmente, poucos casos do vírus 3. Agora, fora isso, o importante, seja o 1 ou 2 ou 3, o importante é a gravidade da doença, que a gente qualifica como dengue A, B, C e D. D é caso de UTI. O C é caso de internação. O B é um pouco mais leve, dá para tratar nas nossas unidades, e o A, bem mais simples. Geralmente a pessoa fica bem, fica no celular, conversando, e hidrata muitas vezes até sentado numa longarina, com calma. A gente providenciou camas, providenciou macas, providenciou poltronas também que estão chegando, para dar bastante comodidade aos pacientes. Tem algum paciente hoje na UTI, em razão da dengue? Não tenho conhecimento, não. Chico, Felizmente. Você tocou no assunto que eu acho importante a gente informar quem está nos ouvindo, porque diz que essa mais agressiva precisa de uma hidratação muito rápida, até para não ter coágulos, até para não ter complicações mais graves. Nesses casos, o senhor sabe os sintomas dessa mais grave, para que as pessoas não demorem tanto tempo para procurar os pontos de hidratação? Boa pergunta, Fernanda. Esses casos eles afetam mais o sistema digestivo, e a pessoa tem diarreia e vômitos, mais diarreia. E diarreia a gente sabe que desidrata muito rápido. Então, esses casos do vírus 3, a pessoa deve procurar mais rapidamente. E o diagnóstico a gente pode já considerar clínico por conta da diarreia, que quase não acontece nos casos do vírus 1 e 2, né? Doutor Abelardo, então muito obrigado mais uma vez pela vinda aqui no Jornal da Morada, tá? Muito obrigado, e um bom dia a todos.